Você viu, a última dica da Nayara foi a peça teatral A Última Sessão de Freud. E para falar mais sobre esse assunto, recebemos aqui o ator Marcelo Ayroud. Marcelo, seja muito bem-vindo ao Informativo. Obrigado, Matheus. Obrigado a todos. Uma felicidade estar aqui e obrigado pelo espaço para falar de teatro. E Marcelo, qual que é a expectativa de vocês, para esse sábado, para esse domingo, para a apresentação de vocês? Olha, é a melhor possível. Nós tivemos de abrir uma sessão extra, para você ter uma ideia, da procura de ingressos pelo espetáculo. Isso para a gente é muito gratificante, né? Você vê que o trabalho que está sendo feito, as pessoas estão procurando, de fato, querem conhecer. Uberlândia é uma cidade que, todas as vezes que eu vim aqui para apresentar um espetáculo, eu fiquei muito satisfeito, impressionado com a presença do público. As pessoas lotam o teatro, participam. Isso eu fico... Enfim, não é todo lugar do Brasil que a gente tem viajado que isso acontece. É isso. E para essa peça, vocês estão preparando a apresentação de um embate entre a fé em Deus e o ateísmo. Como que é trabalhar com isso? Olha, o espetáculo, Matheus, ele tem 2 anos, já mais de 2 anos. Já fizemos mais de 200 apresentações. Olha só, isso é raro acontecer. Mais de 90 mil pessoas já assistiram a peça. E é um sucesso, talvez o maior sucesso da temporada de São Paulo nesses últimos 2 anos. É um encontro do Freud, entre Freud, que é o pai da psicanálise, um homem que é muito conhecido, todo mundo sabe, pelo menos já ouviu falar do pai da psicanálise, do Freud, do complexo de Édipo, de tudo aquilo, que era um ateu convicto que convida para debater sobre isso o C.S. Lewis. Para quem não sabe, o Lewis é um homem muito importante, foi professor em Oxford, é um literato, crítico, escritor, que escreveu, inclusive, Crônicas de Nárnia. Então, de alguma forma, a gente conhece o C.S. Lewis, que o Freud mudou a história da humanidade depois de sua passagem por aqui. E aí ele chama o Lewis para conversar e perguntar para o Lewis, que ele fala, um homem tão inteligente como o senhor, não é professor em Oxford, como é que você acredita na existência de Deus? E aí começa uma conversa absolutamente brilhante de 2 gênios, não é? Debatendo, Deus existe ou não existe, tem vida após a morte, não tem, sexualidade e outros inúmeros assuntos que 2 homens inteligentes e cultos como eram, podem debater no gabinete do Dr. Freud, em Londres. Aí você fala, puxa vida, esse debate deve ser complicado, né? Você pega o Freud, o Lewis, que era professor em Oxford, mais tarde em Cambridge, o Freud que muda a história, inventa a psicanálise, deve ser muito cabeçuda essa peça. Não é. É uma peça popular. Todo mundo que assiste entende completamente, se identifica com os personagens, às vezes torcendo para o Freud, falando, é verdade, esse cara tem razão no que ele está falando. Aí o Lewis rebate, é verdade, o Lewis tem razão também. Então, é um jogo, um diálogo tão maravilhoso que todo mundo que vai, e a gente percebe isso, as pessoas saem transformadas, porque a peça realmente faz diferença nessa comunicação. Ela tem uma comunicação muito fácil, muito acessível com a plateia. Como você muito bem adiantou, vai muito além da religião, não é mesmo? Muito além. Não é uma peça que fala de religião, é um espetáculo que fala sobre a religiosidade do Lewis, que fala sobre... porque Freud, por exemplo, era um homem que conhecia muito as religiões. Ele só chega à conclusão de que Deus não existe, na opinião dele, por conta de muito estudo. Ao mesmo tempo que Lewis chega à conclusão de que Deus existe por conta de muito estudo. Então, quem é que está certo? Os 2 estão certos, os 2 estão errados. Uma coisa muito interessante da peça, Matheus, é que não há um vencedor. O grande vencedor é o público, porque é uma peça sobre o diálogo e sobre a possibilidade, hoje em dia, que nós vivemos no mundo do cancelamento, não é? Que as pessoas param de se falar porque torcem para times opostos, por exemplo. E esses 2 homens geniais conversam num diálogo civilizado e que faz a gente entender que é possível você ter uma opinião diferente do outro e conviver
porque duas ideias diferentes é melhor do que uma opinião só, não é? E você, né, vai estar interpretando, né, um desses personagens. Como que está sendo isso para você? Olha, eu na verdade, estou muito feliz porque eu não estou desde o começo no projeto, né, que estreou logo depois, no finalzinho da pandemia. Eu entrei agora, há pouco tempo, e esse convite me deixou muito feliz, porque eu sabia do sucesso do espetáculo, já ouvia falar do espetáculo, eu não tinha assistido ainda, porque eu estava em cartaz com Misery, que inclusive veio aqui para Uberlândia, a gente fez o espetáculo aqui, que também foi um sucesso, e aí o Odilon me convidou para fazer a peça, que o outro ator teve de sair do projeto, e aí eu falei, claro, com o maior prazer, maior felicidade, ainda mais para fazer uma turnê que viaja o Brasil inteiro, não é? E ainda fazemos, no final do ano, uma temporada inédita no Rio de Janeiro. Então, interpretar um homem como esse, ao lado de um artista como o Odilon, que é um querido, eu já tinha trabalhado com o Odilon 2 vezes, uma no cinema e uma na televisão, mas no teatro a gente nunca tinha trabalhado. Então juntou tudo, sabe? Que bom trabalhar com esse ator, que bom interpretar um personagem tão importante na história da humanidade, que dialoga com o ser, né? Que é o Freud. Então eu fiquei muito feliz realmente com o convite. E esse projeto, né, faz parte do projeto Uberlândia na Rota das Culturas. E você já esteve presente aqui em Uberlândia, né, outras 2 vezes nesse mesmo projeto, né, agora uma 3ª participação. Como que você enxerga tudo isso? Qual que é a importância de um projeto como esse, né, de levar a cultura para as pessoas? O que o Carlos faz, o Carlinhos, com essa Uberlândia na Rota do Teatro, é uma coisa ímpar, fundamental para o desenvolvimento da cultura do Estado, né? Da cultura da cidade, mas do Estado, e aí num outro contexto, da cultura brasileira. Porque se você realmente tivesse mais pessoas desenvolvendo projetos que levam arte, cultura, arte em todos os aspectos, dança, música, artes plásticas, para a população, com melhor acesso, preços populares, ou gratuitamente, ou apenas disponibilizar a cultura para a população, é tão bonito isso, porque a gente sabe o quanto isso faz diferença na formação da identidade da cidade, não é? Na identidade, aí vai cidade, estado, país, porque a cultura é realmente esse termômetro da gente, né? Se você sai do país para uma viagem, por exemplo, sei lá, para a Europa, você vai para ver coisas que a cultura manteve, né? Que a preservação da cultura, você vai ver arqueologia, você vai ver arte, você vai ver museus, isso tudo faz parte do pensamento, da identidade daqueles países. Então, por que a gente tem menos? Está errado, temos que ter mais. E vale falar de um dado que, além de ser a cultura, a arte que mobiliza nossas emoções, que forma nosso caráter, nossa identidade, nossa capacidade de reflexão, nossa capacidade crítica, né, da sociedade, do outro, a nossa capacidade de dialogar com o outro de uma forma mais rica, tem uma outra coisa que pouca gente sabe, que é que as leis de incentivo à cultura, como elas são importantes para a economia, inclusive, do país. Não é? Muita gente tem o preconceito da Lei Rouanet, por exemplo, ou de qualquer outra lei que o Estado tem, às vezes, porque está pegando um dinheiro público para investir num projeto que é de arte, que utilidade tem. A arte não é útil no sentido utilitário, a arte é essencial. E é importante que vocês saibam, ela gera lucro para a cidade, para o Estado e para o país. Para você ter uma ideia, a economia criativa do Brasil, a indústria criativa e a economia criativa no Brasil, que vai além das artes, vai com moda, trabalha moda, uma parte da tecnologia, uma série de coisas nesse sentido, ela impacta no PIB, ela 3,11%. Sabe quanto impacta a indústria automobilística? 2,16%. Menos do que a economia, menos do que a indústria criativa.
E as pessoas não sabem isso, então sempre associam a um preconceito, né, que foi infelizmente muito difundido, especialmente nos últimos anos, de que a cultura, a arte não é útil, não serve para nada. Ela não só serve para você se tornar uma pessoa mais crítica, não é? Lidar com as suas emoções, como serve para melhorar a economia do país. A cada real investido, por exemplo, na Lei Rouanet, volta, se não me engano, R$ 1,8. Ou seja, a cultura dá lucro, percebe? Então quem acha que teatro não serve para muita coisa, a dança, a música, né, essas coisas, critico um show que teve de alguém que veio e recebeu tanto. Tenha certeza que esse tanto que essa pessoa recebeu, primeiro que não é só para o artista, né? Gera emprego e muitos empregos para quem está organizando tudo isso, que gera venda no comércio, que gera outros benefícios, além de impostos e tudo mais. Esse dinheiro volta muito mais dinheiro para a cidade. Então, é preciso entender para criticar, para que não haja preconceito com relação a isso, não é? Marcelo, a gente já está chegando ao final da entrevista, né? E pensando em todo esse contexto, né, que você apresentou, para quem você recomenda, né, estar presente nessa peça, né? Qual recado você deixa para quem está nos acompanhando? Olha, para todas as idades, menos crianças, né? Mas os jovens precisam ir ao teatro, precisam participar desse debate entre Freud e Lewis, as pessoas, para todas as idades, né? Assim, tirando, como disse, as crianças, porque é um espetáculo que talvez elas não entendam, apesar de ser um espetáculo muito simples, mas é um espetáculo dirigido para todas as pessoas. Então fica aqui um convite para que vocês apareçam no teatro, porque é um texto tocante, emocionante, mas extremamente divertido. O Freud e o Lewis ficam se cutucando o tempo todo, são irônicos, tiram sarro um do outro. Você está dizendo isso, mas e isso aqui? Ó, aí um devolve a altura, sempre intelectual e tudo de cada um com seu preparo, mas aí viram uma gargalhada, as pessoas riem durante o espetáculo todo, Matheus, é impressionante. E até eu, quando vi, né, fui conhecer o espetáculo, falei, isso não é engraçado. Nossa, é um ledo engano, porque as pessoas riem muito. Então as pessoas se emocionam, se divertem e saem, eu tenho certeza, eu garanto, se não acontecer isso, vai reclamar comigo lá no teatro, saem transformadas para melhor. Excelente, Marcelo. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado a todos, espero vocês no teatro. Obrigado, Matheus. Obrigado.